Sou de Brasília. Em Goiânia. Depois do falecimento dos meus pais, eu vim morar com meus parentes aqui. Eu nasci aqui mesmo, na Ceilândia. Na verdade, quando eu vim para Brasília em 77, eu já vinha com o ensino fundamental, aí eu fiz o primeiro ano no regular, e como eu tive que trabalhar, aí de fato eu tive que fazer o EJA. Eu estudava na Ceilândia Norte, no 11, na escola classe 11. Né? Aí depois estudei no CIER 2, né? Ali do lado da regional, e parei de estudar na 5ª série. Antes do falecimento dos meus pais, eu era mais desenvolvido, né? As notas eram sempre acima da média, né? Aí depois eu dei uma caída. Aí depois logo no 3º ano, aí eu meio que estava desanimado já. Aí a oportunidade do Exército me deu uma saída, né? Eu falei, eu vou ver um novo destino para mim, né? Aí fiquei 5 anos no Exército, mas não adiantou muita coisa não. O que me voltou a motivar a voltar aos estudos foi o nascimento das minhas 2 filhas. Eu fui criada só pela minha mãe, certo? Nós éramos 4 irmãos, e aí a necessidade de trabalhar começou muito cedo, né? Então eu tive que parar de estudar para me poder me sustentar e ajudar a minha mãe a se sustentar. Aí logo entrou o casamento, filhos. O meu primeiro emprego foi de representante da Garoto. Eu trabalhava na Garoto, né? Eu era representante da Garoto. Aí depois trabalhei na Nestlé, no Café do Sítio. O meu último emprego foi de recepcionista numa imobiliária. Foi a última vez que eu trabalhei. Não, eu tentei algumas vezes, mas quando mudava o comando, mudava a rotina. E com isso eu perdia a aula, perdia tudo, aí eu acabava que saía de novo. Porque lá é uma coisa que você tem que estar rigoroso, né? Porque lá é complicado. Se você não estiver certinho, eles acabam complicando para você. Na época, na verdade, a maior dificuldade era a escola para você, de fato, estudar. E outra coisa, eu tive também que trabalhar, começar a trabalhar e tudo. Passei no concurso da Secretaria de Saúde e como eu tinha que trabalhar, tinha que estudar também pagando à noite. Aí eu fiz o ensino médio, eu fiz em 2 anos. Hoje eu sou agente de portaria. Naquela época era mais fácil a gente conseguir emprego, né? Assim, a facilidade era maior, né? Não tanto pelo estudo. Lógico, se fosse arrumar um emprego que requeresse realmente um ensino fundamental, um ensino médio, ia ficar mais difícil. Mas na área de vendas era mais fácil de conseguir. Hoje é muito mais difícil. Você tem que ter um ensino médio para você ser uma caixa de supermercado. Aí fui trabalhar, né? Com meus 23 anos eu tive meu primeiro filho. Aí tive que parar de trabalhar e o estudo ficou em segundo plano. Porque aí veio família, veio filhos. Aí você coloca uma série de componentes. Tem um componente da família, tem um componente do trabalho, tem o jovem e a jovem que começou a estudar um pouco mais tarde. E tem as outras pessoas que, obviamente, vão ter que ir mesmo para o mercado de trabalho porque elas têm que se sustentar. Tudo bem? Elas têm que sustentar e elas muitas vezes já estão fora da faixa etária. E aluno, de certa forma também, que não tem o perfil de estar no dia a dia no ensino médio regular. Ele tem mais o perfil de um ensino mais livre, tudo bem? De um ensino como é flexibilizado a frequência, a questão das matérias, em vez do aluno fazer 12 matérias, ele pode se matricular só em 6, depois em mais 6. Eu queria muito seguir a carreira militar, né? Mas agora com 28 anos já complicou mais um pouco, porque o último ano para entrar na área militar, pelo menos aqui no redor aqui do entorno de Brasília, Minas Gerais, assim, é 28 anos, né? Eu já cheguei a essa idade. Agora eu procuro entrar na área de... ou tentar na área da Secretaria de Educação e subindo. Porque ela se anima muito.
Quando eu falo que eu vou para a escola, elas ficam animadas, porque a minha mais velha estuda, aí ela me vê estudando, motiva ela a estudar também. A pequena está querendo, motivando ela a estudar. Isso está mudando a minha vida. Olha, o que me fez voltar a estudar foi assim, quando eu constituí a minha família, meu marido é militar, certo? Então já veio a cobrança, né, por eu ter só a 5ª série. Então veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho e a necessidade foi aumentando, certo? Então quando ele estava na 3ª, 4ª série, eu já conseguia acompanhar ele até aí. E quando chegou para a 5ª série eu já não conseguia. Então veio aquela cobrança dentro de mim mesma, entendeu? A necessidade de eu aprender para eu poder passar o ensinamento para eles, né? Então eu tive o incentivo deles, do meu esposo, né? Que me incentivaram, foi quando eu descobri o EJA. Aí eu resolvi voltar a estudar para me poder acompanhar eles nos estudos. Essa foi a minha necessidade. E pessoal também, né? De realização pessoal. Porque hoje em dia, você não ter o estudo é muito complicado, né? Meu marido é formado, é pós-graduado, então vem aquela necessidade da própria sociedade que lhe cobra isso, que é onde você chega e fala assim, o que você é, o que você não é. E aquilo ali pesa nos seus ombros. Nós temos, né? Nós temos que ter inclusive 2 vezes. Primeiro na condição de professor e segundo na condição de diretor. Agora o que ocorre hoje? É um descompasso entre a educação de jovens e adultos e o mercado de trabalho. Nós poderíamos ter essa educação de jovens e adultos condicionada ao nível técnico. Nós poderíamos ter isso. Tanto é que o governo agora está lançando aí o SISUTEC, que a seleção não vai apenas para o ensino superior, mas vai para o nível técnico. Aliás, o próprio EJA ainda está muito condicionado à visão academicista. A minha principal dificuldade é a dedicação. Me dedicar realmente aos estudos, porque é complicado. Você tem família, você tem marido, você tem filhos, você tem problemas. Então, assim, você tem que conciliar tudo isso. Isso é uma dificuldade muito grande. E cada ano que passa, a necessidade aumenta, né? A complicação com o estudo aumenta. Essa talvez seja a minha maior dificuldade. Bom, eu estou estudando mais por uma realização pessoal, mas eu gostaria muito, se eu pudesse, fazer uma faculdade de enfermagem. Eu gosto muito da área de saúde, de cuidar de pessoas de idade, de crianças. Me identifico muito com isso, tenho muita paciência para isso. Se eu pudesse fazer, eu faria. Ou gastronomia. Me identifico muito com a cozinha também. Advogado, defensor público, o promotor. Muda porque os olhos das outras pessoas para você, o respeito. Porque na área que eu trabalho, as pessoas não importam o que eu tenho de conhecimento. No meu serviço, eu só sou porteiro. Ninguém quer saber o conhecimento que eu tenho. Aí eu quero crescer para poder mudar essa visão. Vai ser um orgulho muito grande, né? Você poder, assim, se auto-valorizar e ver realmente, se você se olhar no espelho e ver o seu dito valor, porque hoje em dia isso pesa muito na sociedade. Você se auto-valorizar, assim, vai ser um orgulho muito grande para a minha própria personalidade. Eu vou me sentir muito orgulhosa de mim mesma. E tenho certeza que vou orgulhar toda a minha família, meus filhos, né, que já estão encaminhando um na faculdade, os outros estão se encaminhando nos estudos, então vai ser um grande exemplo que eu vou dar para eles, de superação. Vai ser diferente. Bom, eu falaria o seguinte, que nunca é tarde para recomeçar, nunca, entendeu? E a nossa realização pessoal, ela não tem preço. Então volte a estudar, porque é gostoso, é gratificante e você tem um valor diante da sociedade.
Não, eu nasci em Caxias do Maranhão. Em Tocantins. Era Goiás, hoje é Tocantins. Quando eu nasci, lá era Goiás. Eu sou professor de geografia. Meu marido morava aqui, né? E aí a gente casou e eu vim morar aqui. Eu tenho minha mãe que só sabe ler, na verdade reconhecer palavras, né? Escrever é desenhar palavras para ela. Eu não tenho pai nem registro. Minha mãe é uma das diversas pessoas que vieram para Brasília em busca de um sonho, saída da Bahia. Eu nunca fui muito assim fã de estudar, né? Aí quando eu casei, aí a gente não pensei em continuar estudando logo, assim, a princípio, né? Aí já tive logo filhos e aí eu e meu marido fizemos um acordo. Ele trabalhava e eu cuidava dos filhos. E desde 12 anos eu sempre fui muito engajado em trabalhar, né, assim, como engraxate, vendedor de doce, vendedor de amendoim, vendedor de picolé, catador de latinha, numa época em que não se falava em reciclagem, desenvolvimento sustentável. Hoje em dia eu não estou dizendo que é confortável sair na rua catando latinha de alumínio, papelão, mas naquela época era muito mais difícil que atualmente. Entreguei panfleto na rua, corri de rapa, trabalhei em feira, tudo isso que um garoto, né, que tem sonhos, esperança, né, de dias melhores, normalmente faz. A primeira vez que eu estava no Maranhão, eu tive que ficar 1 ano sem estudar, porque eu tive um problema de saúde muito sério e lá eu não tinha um bom tratamento de saúde, minha avó não tinha condições de comprar os medicamentos para me tratar da minha saúde, e aí eu tive que me afastar da escola por conta desse meu problema. E o outro ano que eu parei de estudar foi quando eu fui contratada pela empresa e aí eu tinha que trabalhar o dia inteiro e eu era menor de idade, então o EJA ainda não me aceitava pelo fato de eu ser menor de idade. Então assim, eu acho que foi um dilema que todo jovem, mesmo da atualidade, passa, que é entre o trabalho e a escola. Filho não precisou mais de mim. Aí eu me senti meio desocupada e resolvi voltar a estudar. E também assim, pela cobrança do meio, né? Eu sou numa igreja batista e assim, não porque sou igreja batista, né? Eu sou na igreja, então eu tenho um meio social assim que a gente tem muita amizade. As pessoas são todas assim formadas, trabalham, estudam e lá a gente tá sempre querendo fazer alguma coisa também, né? E eu tava meio para baixo assim. Ensino fundamental já não ajudava muito. E sinceramente eu ficava com vergonha. Qualquer lugar que eu chegasse perguntava qual o seu grau de instrução? Ensino fundamental. Aí eu resolvi voltar a estudar mais por causa disso. Aí, diante disso tudo, eu já tinha perdido dois anos letivos. Eu tinha 18 anos, estudava na sala número 6 da escola em que eu trabalho, que é essa escola, né, e que eu tenho tanto vínculo até mesmo emotivo, né? Então eu estudava na sala 6, imaginava que quando eu tivesse 18 anos seria fácil arrumar um emprego fichado, né? E ao completar 18 anos eu procurei esse emprego, não consegui. A única coisa que eu consegui à época foi entregar panfleto na rua. Entreguei panfleto durante 2 meses. Mas eu consegui estudar numa escola, num 2 da Ceilândia Norte, um bom período. Tentei fazer o primeiro ano, só que fica muito distante de onde eu moro e a pessoa que eu vivo hoje não tinha condições de me pegar todas as noites na escola, ficaria muito perigoso para mim me locomover até a minha residência. Então foi onde eu resolvi parar, até mesmo para minha segurança. E aí esse ano, como eu completei 18 anos, eu resolvi retornar aos meus estudos. O que me dá força para estudar é porque eu pretendo ter um futuro brilhante, pretendo aprender bastante tudo que
todas as oportunidades que eu tiver, eu quero ter oportunidade de estudar, eu nunca quero parar de estudar, eu quero sempre estar aprendendo mais, eu quero ter conhecimentos para me levar para o resto da minha vida e passar para os meus filhos, mostrar para eles todo o esforço que eu tive para poder estar onde eu quero chegar. E na época, para eu trabalhar como panfleteiro, eu tinha que sair do diurno, né? E eu falei com o professor Gadelha, que atualmente é diretor dessa escola, eu falei, Gadelha, eu vou passar para o noturno porque eu preciso trabalhar fechado, né? E o Gadelha falou, não, Jair, não passa para o noturno, né? A princípio, porque eu acho que, assim, por mais dificuldade que você passe, durante o dia você consegue ainda ter acesso a um pouco mais de oportunidade, né? E eu, muito engajado em querer trabalhar, né, fechado, passei para a noite. O que é mais difícil? Mais difícil, gente, não tem dificuldade não. O que é mais difícil? Guardei muito a mensagem que o professor Gadelha me falava, que era importante eu perseverar no estudo, que as dificuldades existem, e existem para todos, para a gente, dependendo da classe social, talvez um pouco mais, mas que era preciso a gente acreditar que o estudo era a oportunidade de dias melhores. O cansaço de trabalhar o dia inteiro, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Acho que isso é o que mais me deixa desanimada para vir para a escola. Assim, não tem muita dificuldade não, em sair de casa e vir para a escola não, hoje não. Né? No começo, no primeiro ano, foi a resistência do meu marido, né? Ele não concordava que eu voltasse a estudar. Então, assim, o primeiro semestre, né, foi o que eu fiz o primeiro ano, foi bem complicado. Né? Todo dia vir para a escola, era enfrentar um climazinho ruim em casa. Aí ele faleceu. Aí depois que ele faleceu eu parei um tempo. Aí voltei esse ano, no começo do ano, para fazer o segundo ano. Aí agora tranquilo. Assim, não tem nenhum impedimento de vir à escola não. Então eu resolvi voltar para a mesma sala, para o mesmo período, né, no matutino, e resolvi, a partir daquele momento, fazendo uma revolução na minha vida, revolução essa que meu instrumento de conquista seria o estudo. O que mais eu gosto na escola? Acho assim que o que mais me atrai na escola mesmo é querer entrar na sala de aula e sentar numa cadeira e o professor explicar uma coisa e eu conseguir entender aquela coisa e achar interessante, isso, aprender. Eu morei muito tempo, mais de 20 anos, na expansão do setor e todos os meus colegas fizeram uma opção por outra arma que não o estudo. Alguns foram mortos, outros foram presos, tem colegas, né, colegas que eu digo assim, contemporâneos da minha adolescência na expansão do setor, todos eles, nenhum vingou do ponto de vista de estudo, nenhum optou pelo estudo. E eu fiquei, ou eu pegava, né, uma arma chamada 38 ou estudo. E eu, a partir dos ensinamentos dos professores que eu tive contato aqui, eu resolvi acreditar no estudo. Né? E a partir desse momento eu não estudei para uma prova, eu não estudei para um bimestre, eu não estudei para uma disciplina, eu estudei para a vida. Bom, sair de casa em primeiro lugar e as amizades, né? Os colegas aqui são assim, a classe, a turma, a gente formou uma turma bem legal no segundo ano e continua a mesma turma agora no terceiro, então assim, é muito legal estar com eles. Eu entrei na UNB, passei em primeiro lugar, não só no concurso da Secretaria de Educação, quando eu estava no 4º semestre ainda da Geografia, né, da graduação de Geografia. Eu passei em concursos, por exemplo, primeiro em Geógrafo do Ministério do Planejamento, onde trabalhei durante 4 anos. Eu passei em diversos cursos, passei na DASA para regulador, passei para analista de reforma e desenvolvimento agrário, todos esses eu fui chamado e atualmente, além de professor, que eu acredito muito, né, que é uma forma de eu contribuir com o retorno social, com o aprendizado que eu tive, né, com os professores que fizeram por mim e fizeram pela minha turma, que não foi só eu que passei no vestibular da UNB, eu fui o primeiro, mas os outros passaram em sequência, até por conta dos exemplos, né?
Não, é muito legal, né? Eles me ajudam, incentivam, faz assim, como eu até coloquei na minha fichinha que eu tenho dificuldade em informática, né? Também não domino essa área não. Aí eles começaram a me ensinar, fazia até um passo a passo para eu fazer, imprimir, fazer capa de trabalho, essas coisas todas. Então eles apoiam bastante. E a minha filha mais nova, ela está fazendo o 2º ano. O ano passado, o semestre passado foi muito legal, a gente estava empate, né? Aí agora eu já estou no 3º ano, já tem algumas coisas assim que ela ainda não viu, né? Mas ainda assim, ela é que mais me ajuda. Porque os outros mais velhos estão trabalhando, né? Não tem muito tempo. Aí a minha filha mais nova que fica em casa, aí ela que me ajuda mais. Financeiramente, a Secretaria de Educação não é o meu motivo de continuar atuando como professor. Eu sou especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, tenho um salário bom, não estou dizendo que sobra dinheiro, mas é um salário bom, né? E muitos amigos meus falam bem assim, Jair, você é doido, para que você quer ainda ficar dando aula, né? Para ti não compensa, né? Financeiramente não compensa, vai fazer outra coisa. Mas por que eu não quero sair? Primeiro que é uma forma de eu dar um retorno o aprendizado que eu tive. E não o aprendizado do professor que passou o conteúdo, mas do professor que passou ensinamentos da vida, experiência da vida. O que eu falei para ela? Não, que não desistisse, né? Que esforçasse, que vale a pena. Hoje a gente está desanimada, amanhã é legal, que a gente não deve desistir, que no final vale a pena, vale muito a pena. Qualquer coisa que a gente aprende, o pouco que a gente aprende ou muito que aprende, é muito importante para o crescimento, a gente se sentir fazendo parte da sociedade. E também, assim, às vezes a gente vem para a escola querendo apenas uma coisa, tipo eu quero um certificado de ensino médio. Mas depois que a gente chega aqui, que vê todo mundo empolgado, querendo outras coisas, a gente acaba se motivando também a fazer outras coisas. Eu mesmo só queria o certificado de ensino médio, agora eu já penso em fazer alguns cursos. Então eu acho assim que abre as portas da mente da gente, depois que a gente começa a estudar, um monte de coisa muda. Sim, essas pessoas estão perdendo uma grande oportunidade, até mesmo de terminar os estudos, porque assim, muitas pessoas julgam o EJA, que o EJA não aprende nada, isso, aquilo, outro, é difícil, é muito rápido. Não, é rápido, as matérias são bastante resumidas, mas assim, eu acho que depende muito também de você, para você estudar, sair daqui, estudar. Fora, tem muitas pessoas que pararam seus estudos, não tem tanto esforço quanto eu para vir trabalhar, depois vir estudar. Meu conselho que eu dou para essas pessoas é que eles venham, se motivam de estudar, porque estudar é sempre bom ter mais conhecimentos na vida. É sempre, uma hora ou outra, você sempre vai precisar. E é vergonhoso você fazer uma entrevista de trabalho e você chegar lá, eu tenho um ensino fundamental. Comecei a fazer e desistiu do ensino médio. Eu acho que é bem bacana você chegar, terminei meus estudos, estou disposta a fazer uma faculdade, estou em busca de um emprego para crescer no mercado de trabalho, crescer na minha aprendizagem. Então, eu acho que seria muito bom essas pessoas voltarem aos estudos. Onde é que o estudo encaixa nesse objetivo de vida deles, de cada um? O que você quer ser? Você quer entrar numa universidade? Você quer passar num concurso público? Você quer ter mais conhecimento para saber atuar melhor na sua igreja, na sua comunidade, né? Na sua rua, né? Nos seus amigos, na sua família, na educação dos seus filhos? A importância de se estar nesse momento à noite, quando você poderia estar fazendo diversas outras coisas, jogando bola, assistindo novela, enfim, praticando outras atividades físicas. Se eles estão aqui, é porque eles entendem minimamente que o estudo faz parte do processo de crescimento deles. E o que eu faço nessas 2 aulas é contribuir no sentido de que eles percebam de forma mais clara isso e façam desse momento um momento mágico na vida deles, no sentido deles aproveitarem os 5 horários diários que eles têm, né, à noite aqui, e consigam
transformar a vida deles, assim como no passado eu consegui transformar a minha. Então, assim, isso é fundamental que os professores do EJA saibam trabalhar com essa questão da autoestima no seu contexto social, né, do sujeito do aluno EJA.